Olá, Margarida. Bem-vinda às nossas Pfizer Talks. Margarida é pedopsiquiatra, nasceu em Évora e o ano passado lançou um livro, O Meu Filho Não Precisa de Rótulos. Conte-nos como é que surgiu essa oportunidade e como é que foi essa experiência de escrever e lançar um livro. Olá, Susana. Primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite. É um gosto imenso estar aqui a falar sobre saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Olha, eu não sei bem como é que chegaram até mim, mas tive a sorte na altura de ter sido contactada por mais do que uma editora com o desafio de escrever sobre saúde mental das crianças e acabei por aceitar. E depois, enfim, desencadeou-se o processo de ir produzindo os capítulos, um bocado de acordo com o que eram as expectativas também da editora. E foi assim, acabou por surgir esse livro, que na verdade eu acho que tem um balanço engraçado entre o que é a teoria e o que é a prática. Tem um bocadinho de poesia também e acho que o resultado ficou bonito. E tem um título muito bonito e é também importante a questão muitas vezes das crianças, desde pequeninas, serem rotuladas ou serem etiquetadas, entre aspas, com alguma condição, não é? E, portanto, o livro... É verdade, eu acho que é-nos fácil de alguma forma rotular, etiquetar, como estava a dizer. E o que se pretende com o livro é precisamente fazer com que haja abertura para nós recebermos os outros como eles são, com as características específicas que têm, sem termos essa necessidade de engafetarmos as características de cada um de uma forma muito estanque. Porque eu acho que na diversidade está o ganho e há sempre uma perspectiva há perspectivas várias sobre as condições das pessoas. Não é? O importante é que o potencial de cada um se possa desenvolver ao máximo. Eu acho que o livro pode trazer algum cariz de libertação nesse sentido. E de valorização da individualidade, Sem no dúvida, fundo, de cada um. sem dúvida. E Margarida, eu acho que este é um assunto, é um tema muito, muito relevante para todos, desde pais, cuidadores, enfim, sociedade em geral. Como é que se avalia, no fundo, a saúde mental de uma criança? Bom, essa avaliação eu gostava que não ficasse nunca do lado dos pais, do lado dos professores. Enfim, têm tantas tarefas, tantos desafios, que não queremos que tenham esse ónus. E, portanto, uma avaliação formal deve ser feita do lado dos técnicos, dos pedopsiquiatras, dos psicólogos. Não sei, se calhar podíamos pensar, sempre que haja uma preocupação da parte de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um professor, essa preocupação acho que deve ser reparada, deve ser notada. E a partir daí dirigir a criança para um especialista. Mesmo que seja uma preocupação não muito definida, mesmo que seja uma preocupação que não seja corroborada por todos, eu acho que o importante é, uma vez que ela existe, é abrir caminhos legítimos para se poder ir a uma consulta. Muitas vezes aquele instinto que os pais têm, os cuidadores, os professores, os educadores, de que algo que não está bem deve ser valorizado, não é? Muitas vezes é isso mesmo, é esse instinto que dá a dizer. Nós às vezes podemos pensar, uma pessoa vai a uma consulta de pedopsiquiatria quando tem necessariamente um sintoma a resolver ou uma doença para se tratar, nem sempre é assim. Há muitos aspectos no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que podem, lá está, configurar como preocupação para os pais e que bloqueiam o funcionamento e a dinâmica da família, mas ao fim e ao cabo fazem parte do desenvolvimento normal. E, portanto, a ida a uma consulta de pedopsiquiatria pode também ser só isto. O darem-nos a garantia ou assegurarem-nos que está tudo bem, que está tudo a ir bem. Vamos vigiando, mas que até à data do presente não há nada de muito relevante que tenha que preocupar a família. E às vezes certamente até se discutem estratégias ou algumas dicas que podem ser úteis depois para aquelas famílias continuarem o seu percurso sem necessidade depois de outro acompanhamento mais formal, não é? As nossas consultas têm frequentemente essa intervenção parental, não é? Um cariz de intervenção parental e depois um momento em que se está com a criança e com o adolescente. E sem dúvida, nós não podemos esquecer que a criança e o adolescente estão sempre inseridos no meio, não é? Habitualmente um contexto familiar. E, portanto, faz sentido que a intervenção seja também uma intervenção mais generalizada. Nem sempre conseguimos chegar aos resultados que pretendemos se só fizermos uma intervenção dirigida à criança ou ao adolescente. Faz sentido envolver a família, portanto essas dicas muitas vezes surgem em contexto de consulta. E se calhar podíamos falar, pode-nos dizer algumas preocupações ou alguns sinais, alguns sintomas a que devemos todos estar mais alertas relativamente às crianças?
Se nós analisarmos, eu acho que a forma mais fácil de detectarmos sintomas é repararmos em alguma alteração do funcionamento habitual da criança ou adolescente. Eu acho que isto deve ser assim a ponta do iceberg. Quando de repente o nosso filho que brincava bem deixou de brincar. Quando de repente o nosso filho estava muito concentrado, deixou de estar. Gostava de ir ao futebol, deixou de gostar de ir. Dormia bem, deixou de dormir. Comia bem, passou a ser muito seletivo. Estava sempre alegre e bem disposto, deixou de estar. Portanto, uma alteração mais ou menos repentina, às vezes não é assim tão célere, não é? Mas uma alteração ao que é habitual e que a pessoa não consegue contextualizar, eu acho que esse é um motivo de uma pessoa ficar alerta. E às vezes há outros sintomas que, em contextos particulares, nomeadamente no contexto da perda de alguém, ou contexto de um divórcio, enfim, podemos estar à espera desses sintomas e, se por acaso o funcionamento normal da criança se alterar, se calhar isso é o alerta para o surgir dos sintomas. E diria, como tem muita experiência médica, clínica, diria que os padrões da saúde mental das crianças são iguais aos dos adultos ou há diferenças? Nós costumamos dizer que as crianças não são adultos em pontos pequenos, mas como é que funciona na saúde mental? E sim, as crianças e adolescentes não são adultos em ponto pequeno, de facto. São seres extraordinários dentro das suas potencialidades, das suas capacidades, das suas características. São seres únicos. Se nós pensarmos na patologia do adolescente, ou se pensarmos na patologia em faixas etárias, quanto mais próximos da idade adulta, mais, naturalmente os quadros mais próximos também são dos quadros típicos dos adultos. Mas de facto isto pode não ser assim para as crianças. Eu acho que isto é uma desvantagem em termos de faixas etárias precoces no aceder à saúde mental. Imaginemos, um adulto não se sente bem, identifica qualquer coisa e pede ajuda. Uma criança pequenina não tem essa capacidade, não tem esse discernimento, não é capaz de verbalizar o que sente muitas vezes. E um pai e uma mãe estão muito atentos e conseguem de facto identificar alguma coisa e poder pensar: o que é que isto será? Será que isto também é um problema do foro psicológico? Ou então essa criança pode ser um bocadinho deixada sem ser socorrida no momento em que faria sentido fazer a intervenção, não é? Por exemplo, se nós pensarmos numa depressão, nós associamos a depressão à tristeza. Se nós estamos à espera que uma criança de 3 ou 4 anos que se deprima esteja necessariamente triste, podemos estar a esquecer, a desfocar, não é? E não identificar o problema, porque as depressões em crianças pequenas nem sempre se pautam com tristeza. Há irritabilidade, há de facto uma certa apatia, mas pode não haver uma tristeza. Alterações de sono, pode haver outras... Exatamente. Portanto, a atenção, de facto, por parte de quem está de fora, é essencial. E falou aqui de uma circunstância tão marcante nas nossas vidas nos últimos 2 anos, que foi a pandemia, mas existe, se calhar, também muita dúvida sobre se muitas destas questões de saúde mental, se têm, nas crianças, nos adolescentes, se têm alguma predisposição genética ou se são também resultado de, lá está, hábitos ou circunstâncias de vida numa fase precoce das suas existências. Tem, sem dúvida. Nós temos que pensar que existe um terreno, não é? Um terreno fértil, onde as doenças podem surgir, podem crescer. E, no fundo, esse terreno propício tem a ver com a nossa carga genética. Há quem tenha mais propensão para umas coisas, há quem tenha mais propensão para outras. E depois o que vai fazer com que uma doença possa ou não surgir tem a ver com fatores do meio, não é? Com a junção deste terreno fértil com as condicionantes do meio, o contexto da criança, os acontecimentos de vida, as dinâmicas familiares, os meios em que se insere. Portanto, há sempre uma conjugação das duas coisas. Acho que é muito interessante falar da questão dos fatores protetores, do amigo, do talento, de um hobby, não é? De um desporto, de algo que... alguma coisa artística, de uma atividade que a pessoa gosta muito. E relativamente aos outros tipos de fatores, ou seja, que tipo de fatores é que devemos tentar manter à distância ou evitar, de alguma forma, ao máximo tentar proteger as nossas crianças e adolescentes? Eu acho que devemos protegê-los de, por exemplo, a falta de estabilidade em casa. Devemos protegê-los de falta de limites. Às vezes os pais têm alguma dificuldade em pôr os limites e muitas vezes em consulta temos crianças muito pequenas, de 3 anos, a serem convidadas para assumir uma determinada posição. Queres isto ou queres aquilo? Não é suposto ser assim, não é? As crianças, quando estão a crescer,
estão a conhecer o mundo, estão um bocadinho à deriva, não é? Há uma certa diferença em irmos para o alto mar com alguém que saiba navegar o barco ou irmos completamente sozinhos. E não queremos deixar as crianças absolutamente sozinhas. E, portanto, tem que haver algum balizamento, algum limite que seja orientador, ao fim e ao cabo, para o crescimento dessas crianças. Mais coisas. Devemos evitar ambientes de muita agressividade, de muita impulsividade. Devemos evitar ambientes de pouca previsibilidade. Quando em determinada situação nós agimos de uma maneira e na mesma situação, no outro dia, agimos de maneira completamente diferente, não é? Não há previsibilidade, isto é confuso para quem está a crescer. Diria essencialmente isso. Quanto maior a estabilidade, melhor. Como é que nós podemos promover, de facto, a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Se nos quiser deixar ficar assim algumas, para além daquilo que já falou, dos fatores protetores, da importância da estabilidade, da previsibilidade, do ambiente enriquecedor, mas que hábitos serão, se calhar, os mais importantes para essa promoção? Temos de ter um ambiente de afeto, não é? Um ambiente de serenidade, um ambiente sem grandes fatores, lá está, imprevisíveis, sem a tal impulsividade que surge de repente. Precisamos de serenidade, precisamos de estabilidade, precisamos de afeto, precisamos, se calhar, de não antecipar tudo. Muitas vezes não damos muito espaço às nossas crianças, quando ainda antes delas desejarem alguma coisa, já nós temos essa coisa para elas, já lhes compramos, isto acaba por impedir, de alguma forma, o espaço da criatividade. E nós queremos que os nossos filhos possam ser o mais criativos que puderem ser, não é? No fundo, era quase como se estivéssemos a interferir um bocadinho também na liberdade deles, não é? Quando, se imaginarmos uma imagem, de repente, uma criança bebê que tem a cama cheia de coisas, não é? Essencialmente, acho que devíamos ter tempo útil com as nossas crianças. Eu acho que, resumindo ou sintetizando, vai tudo parar à questão do tempo útil. E o tempo útil não tem que ser termos tardes inteiras ou dias inteiros disponíveis para eles. O tempo útil tem que ser termos um bocadinho por dia, 15 minutos, meia hora, de forma constante, previsível, em que possamos estar verdadeiramente entregues à relação, em que não estamos preocupados com o telefone, não estamos preocupados com o jantar que tem que ser feito ou com outras tarefas que estão pendentes. Portanto, um tempo de relação em que se converse abertamente, em que haja espaço para o silêncio, se for caso disso, mas acima de tudo que as crianças sintam que o abraço está lá, que a disponibilidade está lá. Diria isso. Muito bonito, muito bonito. Obrigada, Margarida. Obrigada pelo seu tempo também e pelas mensagens que nos passou, daquilo que é muito importante e que, no fundo, todos queremos é termos crianças, adolescentes felizes, à sua maneira, com o seu espaço para crescer, para se desenvolverem, para que se tornem adultos realizados. Okay. Muitíssimo obrigada, eu também, pela oportunidade. Obrigada e até à próxima. Até à próxima. Obrigada.